Fala pessoal, vamos voltar aqui para a geometria analítica. A gente vai ver hoje, começar a ver hoje, né, na verdade, o estudo sobre retas. Então, a gente está vendo aqui na geometria analítica, a gente mexe com ponto no plano cartesiano, que te dá as coordenadas de x e y. E dentre esses pontos a gente pode ver que um pode relacionar com o outro, ver que está uma distância do outro e que no meio do caminho se encontra um ponto médio e por aí vai. Bom, continuando, explorando mais ainda, se eu pego aqui três pontos, esses três pontos podem ser muito aleatórios, um aqui, outro lá e por aí vai. Só que eu quero colocar uma coisa mais unida entre eles. Eu quero que eles tenham uma mesma condição. Na verdade, eu quero que eles façam parte de uma mesma reta. Para esses três pontos fazerem parte de uma mesma reta, para começar, uma reta, no mínimo eu preciso de 2 pontos. Só que para eu saber se esse terceiro ponto que eu localizar ele aqui fazer parte dessa reta, que eu estou transformando entre esses 2 pontos, eu preciso que ele atenda uma condição. E a condição é o determinante dos pontos que eu fizer deles tem que dar 0. Como assim? Pega as coordenadas do ponto. As coordenadas são do xa e ya. Pega as coordenadas do xb, yb, do ponto B, e as coordenadas do ponto C, xc e yc. Vou construir uma matriz com isso. Por isso que o estudo de matriz é importante. A aplicação dele se encontra muito aqui na geometria analítica. Vou construir uma matriz, então constrói uma matriz. Se eu construísse uma matriz aqui, ficaria assim 3 por 2. 3 por 2 não é interessante para a gente porque a gente vai ter que calcular aqui o determinante, fazer uma operação. E determinante só se aplica em matrizes quadradas, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Então, a gente vai dar uma roubada aqui. Vamos construir essa coluna toda com 1. Porque ao colocar a coluna toda com 1, construo uma matriz aqui 3 por 3. E se eu fizer o determinante, pelas propriedades do determinante, se eu tenho uma coluna toda que é unitária, eu não estou alterando o valor desse determinante. Se eu colocasse aqui um 2, um 3, aí beleza, o determinante seria cada vez diferente. Mas o que me importa são esses pontos aqui, essas coordenadas. Coloco a coluna do 1 só para transformar isso em um determinante, colocando ali uma matriz 3 por 3. Então vou calcular o determinante disso aqui. Determinante é quando eu tenho barrinhas aqui. E o determinante disso tem que me dar 0 para que eu diga que esses três pontos estão alinhados, ou seja, estão fazendo parte de uma mesma reta. Porque esse terceiro ponto ele poderia estar aqui em cima. Aí eu não estou tendo uma reta entre esses três pontos, aí eu tenho outra figura entre eles. Mas para eles estarem em uma mesma reta, o determinante dá 0. Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Pega umas coordenadas para o A, para o B e para o C. Vamos chutar aqui e ver se eles estão fazendo parte de uma mesma reta ou não. Então, por exemplo, vamos supor que o A aqui tenha 2 e aqui 4, o B seja 4 aqui e aqui 6 e o C seja 6 aqui e aqui 8. De certa forma, deixa eu até melhorar aqui para manter a proporção do desenho. Vou colocar aqui 9 e aqui 11. Mais ou menos dá para ver uma proporção aqui e eu quero comprovar se eles estão fazendo parte de uma mesma reta ou não. Então venho e pego o determinante, calculo o determinante dessas coordenadas e vamos ver se vai dar 0. Então vamos lá. Pego o primeiro ponto A, coordenada x, coordenada y e 1, que eu tenho que completar. Aqui não faz diferença se eu colocasse o ponto A primeiro, depois o ponto B e o ponto C, ou se eu colocasse o ponto B, o ponto C e o ponto A. Não faz diferença para mim a ordem que eu coloco, desde que estejam lá as coordenadas. Coordenada do ponto B, 4 e 6, completa com 1. E a coordenada do ponto C, 9 e 11, completa com 1. Calculo o determinante dela. Então, relembrando o determinante, repete as duas primeiras colunas, 2, 4 e 9. Repete aqui, 4, 6 e 11. E a gente vai puxar as diagonais. Diagonal principal aqui, multiplicando. 2 vezes 6 vezes 1, dá 12. 4 vezes 1 vezes 9, dá 36. 1 vezes 4 vezes 11, dá 44. Puxamos agora a diagonal secundária, lembrando que a gente tem que inverter o sinal. Então, 9 vezes 6 é 54, inverte o sinal, menos 54. 11 vezes 1 vezes 2 dá 22, inverte o sinal, menos 22. E por último aqui, 1 vezes 4 vezes 4, vai dar 16, inverte o sinal. Então vamos ver o somatório disso tudo e ver quanto que está dando.
Então 12 mais aqui, ó, vai dar 48, 48 vai dar 80, 102, 48, 80, 92, né? 48, 80, 92. Aqui vai dar 76, 80, 92 também. Então, menos 92 aqui. Então, isso tudo aqui vai dar zero. Já que o determinante desses 3 pontos aqui deu zero, significa que esses 3 pontos eles estão alinhados, fazem parte de uma mesma reta. Essa é a condição. Se eu tivesse aqui, por exemplo, na coordenada C 10 em vez de 11, essa continha mudava, eu teria outro valor aqui, acharia um valor numérico aqui, 2, 3, menos 1, que seja, acharia um valor, e ao achar um valor, não entra na condição, porque minha condição é que isso aqui tudo dê zero. Então esse ponto aqui, o ponto 9, 10, não faz parte dessa reta entre o ponto A e B, que o A e B formam aqui. Aqui também eu posso aproveitar um outro tipo de exercício. Então vamos aproveitar o quadro aqui. Vamos supor que eu quero descobrir para que o ponto C, deixa eu mudar as coordenadas, para que o ponto C faça parte da reta que ligue A e B, estejam alinhados, vamos supor que o ponto C tem um x aqui que valha 12. Quanto que deve ser o y de C para que ele consiga encaixar aqui? Porque o C como 12 aqui, ele pode ser qualquer posição, subindo ou descendo, mas para ser especificamente aqui e alinhar na reta, qual que deve ser a sua ordenada? Então a gente vai usar a condição, faz o determinante dos pontos e isso tudo tem que dar zero. Só que aqui vai aparecer uma equação. Pega ali, ó, de novo, reescreve o determinante. Então vai pegar aqui, olha. Vamos pegar pelo B, por exemplo? Não tem problema a ordem que eu pego, não. 4, 6, completa com 1. Vamos lá. O A é 2, 4, completa com 1. Por último, C. 12, o Y, que eu não sei, completa com 1. Beleza. O determinante disso tem que dar zero. Tem que dar zero. Então vamos calcular o determinante. Repete as duas colunas. 4, 2 e 12, 6, 4 e Y. Traça aqui diagonal principal, 4 vezes 4 vezes 1, 16. Vem aqui, 6 vezes 1 vezes 12, 72. Vem aqui, 1 vezes 2 vezes y, mais 2y. Diagonal secundária agora, vai lá para cima e inverte sinal. 12 vezes 4 vezes 1, 48, inverte sinal, menos 48. Y vezes 1 vezes 4, menos 4y, que tem que inverter. Por último, 1 vezes 2 vezes 6 dá 12, inverte sinal. Dá só uma melhoradinha aqui, olha. 2y com menos 4y vai ficar menos 2y. 16 mais 72 vai dar 88. 88 menos 48 é 40. Mas aqui, mentira, tem um 12 aqui, né? Então aqui vai dar 48 com 12, 50, 60. Então 88 menos 60, 28. Beleza? 88, 60, 88 menos 60, 28. Beleza, aí eu pararei por aqui, porque, pô, não dá um número completo. Não, mas aí você vai usar o princípio. O princípio é, para que isso dê certo, para que esses 3 pontos sejam alinhados, o determinante disso aqui, isso tudo aqui tem que valer zero. Isso tudo valer zero, matematicamente, eu tenho que falar que isso aqui tem que ser igual a zero. Então tá vendo que como eu tenho aqui uma incógnita, virou uma equação e essa igualdade aqui ser igual a zero é a condição do princípio aqui do determinante ser igual a zero. Feito isso aqui, você consegue achar, manipular e fazer de boa. Joga o 28 para lá, vai ficar assim, menos 2y é igual a menos 28. Os sinais se trocam. 2 vezes quem que dá 28? O seu y aqui tem que ser 14. Então, o ponto C, que tem como a abscissa aqui, que tem como x o 12, só pode fazer parte da reta que liga o A e o B aqui, só pode fazer parte se a sua ordenada for 14, se o seu y for 14. Tranquilo, então? Então, assim que a gente vai brincar com condições de alinhamento. No mínimo, para construir uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Só que, para eu saber se o terceiro ponto se encaixa, faz o determinante. E se eu tivesse um quarto ponto? Se eu quisesse colocar aqui um ponto D aqui próximo para lá, eu só preciso de pelo menos 3 para conseguir fazer o determinante. Se eu te desse a opção de 3 pontos e eu quisesse descobrir o quarto, poderia usar um dos 3 aqui. Suavão então, né? Tranquilão, não tem nada de segredo. Então, bora fazer exercíciozinho e fechou.